Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tom de voz. A nossa comunicação no total, ela é feita por palavras, tom de voz e linguagem corporal. 7% palavras, 33% tom de voz e 60% linguagem corporal. Eu não sei se esses números são exatos, tá bom? Você pode pesquisar que você vai entender do que eu estou falando se você pesquisar mais profundamente. A questão é, a gente trabalhou a linguagem corporal junto com o olhar. Agora a gente vai trabalhar esses 33% que é o tom de voz. Como ele faz diferença? Uma pessoa que é insegura tende a ter um tom de voz mais trêmulo, tem um tom de voz mais agitado e provavelmente se perde nos próprios pensamentos porque está inseguro. Então, os problemas do tom de voz é o famoso tilt cerebral, que é quando a pessoa pensa mais rápido do que fala e tende a se perder nas próprias palavras. Outro problema é falar baixo. Não que seja um problema, a gente vai especificar nisso. Falar baixo. E o outro problema, falar sem espaçamento. E o outro é espaçamento demais. Então vamos falar sobre o tilt cerebral primeiro. Se você respirar com o diafragma e botar na sua cabeça falar um objetivo de cada vez, montar uma linha de raciocínio, você diminuirá essa questão de falar mais rápido do que pensa. Outro fator interessante é você prestar atenção no que está falando em vez dos seus pensamentos. Respire e conte um pedaço de cada vez da história. A respiração é 90% do seu tom de voz. Ela traz a potência e o grave do seu tom de voz. Ela é o fator chave para modificar algumas coisas. Se você prestar atenção na sua respiração enquanto fala, você provavelmente vai achar o ritmo corretamente. Outra questão é a questão do falar sem pausas. Também vai entrar na respiração. Se você respirar bem profundo, a respiração também é uma linguagem corporal, então ela vai modificar os nossos pensamentos. Ela vai não só diminuir a quantidade dos pensamentos, como também vai dificultar a nossa fala sem pausas. E vai transformá-la numa fala mais lenta, mais tranquila. Igual eu estou falando com você agora. Usual, calmo, de uma maneira grave, com espaçamento adequado e espaçamentos mais curtos. Depende de cada momento. Espaçamentos muito longos. É aquela pessoa que fala e fica... Essa pessoa geralmente tem dúvida do que está falando, não tem certeza. Ou também entra no medo de não ser respeitado. Nossa, mas... Não, deixa pra lá. Essa pessoa costuma falar isso às vezes. Ela não completa a frase. Não, deixa. Não é importante eu dizer isso. Mas o tom de voz, você só vai saber se ele é adequado quando você pegar um gravador e gravar a sua voz. Então você tem que gravar a sua voz respirando corretamente e falando num tom grave e tranquilo. Você vai notar que as pessoas vão dar um pouco mais de interesse no que você fala, no que você descreve. Até mesmo na sua opinião, será mais respeitada. Pô, mas eu acho que se ele pensasse dessa forma, ele agiria assim. E você unindo isso à sua linguagem corporal de confiança, as pessoas começarão a olhar você com outros olhos. Então grave a sua voz. Ah, eu tô achando que está meio baixo. Ótimo, tem que deixá-la mais grave, mais potente. Tá potente demais, tá parecendo um locutor de rádio. Diminui. Isso. Variação de tom de voz.
Quando você fala de uma coisa que é bastante exagerada, por exemplo, uma dramatização, você tem que dramatizar muito mais o que você fala. Mas quando você fala de uma coisa mais séria, com uma pessoa que trata as coisas com realismo, com indiferença, isso é verdade. Trate com indiferença. O ser mais flexível no ambiente é aquele que mais evolui. Então seja flexível. Veja o que o ambiente proporciona. Eu estou numa festa, por exemplo, eu mesmo vou agir com muita dramatização. Eu gosto de brincar e eu brinco com muita tranquilidade. Mas, por exemplo, eu estou num ambiente profissional, de terapia. Eu trato com uma questão mais séria, mais grave, mais tranquila. Eu não posso dramatizar muito uma sessão de terapia. Por exemplo, no coach tem algumas coisas que podem ser usados em ensaios dramáticos, mas a terapia não. Então, pense bem qual o tom de voz mais grave, mais agudo. Uma brincadeira com tom de voz agudo fica excelente. Mas você precisa saber o que você se sente confortável para fazer. Então, grave a sua voz, treine trava-línguas. Isso é muito importante. Porque o tom de voz entra com a dicção. Se você treinar a dicção, depois o tom de voz, você junta os dois, junto com a sua linguagem corporal, demonstra um olhar, você pensa e age como uma pessoa confiante, modelando ela, você já começa a entrar no passo de ser uma pessoa confiante. E a cada passo você se torna melhor. E você começa a evitar armadilhas e você já começa a sentir a diferença. Então, treine o seu tom de voz, grave, se possível, fique 3, 4, 5 dias treinando a sua voz. Se você quer ser uma pessoa talvez sedutora, treine a sua voz para ser uma coisa, para ser mais fácil de seduzir. Se você quer ser uma pessoa que vai ser um orador, treine para ser um orador, uma pessoa que fale com responsabilidades. Treine seu tom de voz de acordo com o que você precisa, de acordo com o seu ambiente. Isso é muito importante. Esse foi o vídeo de tom de voz e até o próximo vídeo.